Olá pessoal, sou Juvenal Lima, servidor público do município de Parauapebas, no estado do Pará. Desenvolvo atividades administrativas no Departamento de Arrecadação Municipal, mais especificamente no setor imobiliário, o qual é responsável pelo Imposto Imobiliário Urbano, dentre eles o IPTU, o qual é o nosso tema de agora. Desde já, eu deixo aqui para vocês o meu Instagram e o meu e-mail para esclarecimento de dúvidas. O nosso tema de hoje é IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, o qual está disposto no artigo 68 ao artigo 105 do Código Tributário do município de Parauapebas. O CTN, o Código Tributário Nacional, em seus artigos 32 ao 34, ele rege sobre o IPTU. Sua constitucionalidade é prevista no artigo 156, inciso 1º da nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 1988, que dispõe que o IPTU é de competência dos municípios. Então, vamos falar do fato gerador e dos contribuintes. O artigo 68 do Código Tributário do município de Parauapebas diz que o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano, IPTU, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil e a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, na forma definida no Código Civil, localizado na zona urbana do município, em áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, independente de sua forma, estrutura ou destinação. Então, ou seja, se você tem um imóvel dentro do município de Parauapebas, dentro da área urbana ou de expansão urbana definido por lei municipal, esse é um dos elementos que o seu imóvel passa a ser passivo da cobrança do IPTU. Artigo 69, para os efeitos do IPTU, considera-se zona urbana aquela definida em lei municipal, observado os requisitos da existência de no mínimo 2 dos seguintes melhoramentos construídos ou mantidos pelo poder público. Quais sejam? O seu inciso 1º fala meio-fio ou calçamento com a canalização de águas pluviais, ou seja, canalização de água da chuva. Inciso 2º, abastecimento de água, ou seja, uma rede de abastecimento de água potável. Inciso 3º, sistema de esgotamento sanitário, que é a rede de esgoto. Inciso 4º, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para a distribuição domiciliar, que nada mais é do que a iluminação pública com poste que permite o cidadão a fazer a ligação para o seu domicílio, para a sua casa. E o 5º e último inciso do artigo 69, ele fala da existência de escola primária ou poste de saúde a sua distância máxima de 3 km do imóvel considerado. O parágrafo 1º do inciso 69 fala: considera-se também zona urbana a área urbanizável ou de expansão urbana, constante de loteamentos aprovado pelos órgãos competentes, destinados à habitação, indústria, comércio ou a empresas prestadoras de serviços, ou ainda ao lazer. Bem, tratado do fato gerador, agora vamos falar sobre o do contribuinte. No artigo 70 do nosso Código Tributário do município de Parauapebas, diz que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, a título do domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Artigo 71 diz que será considerado responsável pelo IPTU qualquer dos possuidores diretos ou indiretos do imóvel,
sem responsabilidade solidária dos demais. Diz também que são contribuintes o comprador emitido na posse, posseiros, ocupantes ou comodatários de imóveis pertencentes à União, Estados ou municípios, com relação aos bens de uso comum ou pertencentes a qualquer outras pessoas isentas ou imune. Ou seja, se um contribuinte, um cidadão, ou até mesmo uma empresa, ela ocupa um imóvel de propriedade do município, da União ou do Estado, ele está passivo sim de pagar o IPTU sobre o uso daquele bem imóvel. Bem, e para os efeitos legais, considera-se ocorrido o fato gerador do IPTU no dia 1º de janeiro de cada ano, ressalvados os prédios construídos durante o exercício, cujo fato gerador ocorrerá inicialmente na data da concessão do habite ou quando o cadastramento de ofício. Ou seja, se um cidadão constrói um prédio no meio do ano, em julho, ele passa a ter o fato gerador do imposto sobre aquela construção a partir do momento que ele construiu e recebeu a carta de habite do imóvel. Caso o cidadão não preste esta informação para o fisco, para o departamento de arrecadação do município, o município pode fazer isso de ofício, de iniciativa própria. Bem, gente, agora nós trataremos da base de cálculo e das alíquotas. A partir do artigo 73 do Código Tributário do município de Parauapebas, diz que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. A avaliação dos imóveis para efeito de apuração do valor venal, ela será fixada com base na planta genérica de valores de terreno para efeito de estabelecer o valor do metro quadrado de terreno para cada zona fiscal em que estiver dividido o município, considerará os seguintes elementos. Primeiro, a área geográfica onde estiver situado o logradouro, que é nada mais do que uma avenida, a via, a rua. Segundo, os serviços públicos ou de utilidade pública existente no logradouro, ou seja, naquela via. Terceiro, o índice de valorização do logradouro, tendo em vista o mercado imobiliário. E quarto, outros dados relacionados a logradouros, outros dados técnicos, a exemplo a largura do logradouro, a exemplo. E o quarto, que é outros dados relacionados ao logradouro. Um exemplo é a largura do logradouro. A tabela de preços de construção estabelecerá o valor do metro quadrado de construção com base nos seguintes elementos. Primeiro, o tipo de construção. Depois, a qualidade de construção. Depois, o estado de conservação do prédio, considerados os níveis de obsolescência e outros dados relacionados à construção do imóvel. Ou seja, pessoal, aqui na tabela de construção, ele fala sobre a questão de quais são os critérios, elementos que irá contribuir para poder fechar esse valor da construção. Então aqui nós vimos que aqui ele trata um pouco da questão da justiça social, a justiça fiscal e social, aonde aqui e a construção que tiver um padrão menor, ele terá uma alíquota menor. O artigo 75 do nosso Código Tributário,
ele fala que, para efeito de lançamento do IPTU, o valor venal do imóvel é determinado, primeiro, quando se tratar de imóvel não edificado, pela planta genérica de valores de terreno, a área do terreno e fatores de correção. Outro ponto, quando se tratar de imóvel edificado pela tabela de preços de construção, área construída, fatores de correção e área do terreno. Um outro ponto é no caso de imóveis em construção com parte da edificação habitada, o valor venal do solo e o da edificação e uso, considerados em conjunto. No caso de imóveis não edificados, em construção, em demolição ou em ruínas, o valor venal será o do solo, o valor venal do terreno. A apuração do valor venal tributável dos terrenos será feito através de avaliação técnica, levando-se em conta a planta dos valores genéricos territoriais do município e a localização do lote. O Poder Executivo promoverá, sempre que necessário, através de decreto municipal, as alterações necessárias à atualização da planta genérica de valores de terreno e da planta de preço de construção para determinação do valor da edificação. A atualização da planta genérica de valores de terreno será aplicada somente no exercício seguinte ao da sua aprovação. Vejamos, o município ele pode, através de decreto do prefeito, proceder à atualização da planta genérica de valores, tanto de terreno como da construção. Só que feito isso, esses novos valores só poderão passar a valer no próximo ano, no próximo exercício. Bem, gente, nós vemos aqui que no artigo 82, ele fala o seguinte: aplicar-se-á o sistema de arbitramento para apuração do valor venal dos imóveis quando, primeiro, o contribuinte impedir a coleta de dados necessários para a fixação do valor venal ou o imóvel edificado se encontrar fechado. Então, ou seja, o artigo 82 ele fala que o servidor público municipal ele pode, por iniciativa própria, em decorrência do contribuinte impedir de ele adentrar no imóvel para poder colher os dados necessários para fazer a atribuição do valor venal, ou se o imóvel estiver fechado, ele pode fazer o arbitramento com base em dados técnicos já da base de dados do município. Gente, as alíquotas do IPTU, elas são as seguintes: 0,5%, ou seja, 0,5% do valor venal calculado da forma já estabelecida aqui nesta lei, no Código Tributário, para os imóveis não edificados, e 1% do valor venal do imóvel, calculado também na forma estabelecida nesta lei, para os imóveis não edificados. Ou seja, temos o valor venal do imóvel com edificação, do imóvel construído. Então, será atribuído a alíquota de 0,5% para a cobrança do IPTU anual. Já para os imóveis vazios, os terrenos, os lotes desocupados, será cobrado em cima do valor venal 1%. Vejamos também que aqui nesse ponto, o artigo 83 do nosso Código Tributário, ele almeja o quê? Almeja fazer o incentivo do uso daquele imóvel vazio. De que forma? Dando uma alíquota maior para ele. Importante falar também, pessoal, que o chefe do Poder Executivo, o prefeito,
ele poderá constituir uma comissão de avaliação integrada por no mínimo 7 membros, o qual deverá ser presidida pelo secretário municipal da Fazenda, com o objetivo de elaborar a planta genérica de valores de terreno e a tabela de preços de construção. A comissão de avaliação de que eu mencionei agora, quais são os 7 membros que irão compor ela? Primeiro, o secretário de Fazenda, como já falei, será o presidente, um representante do Conselho Regional de Engenharia, o CREA, um representante do CRECE, que é o Conselho Regional de Corretores Imobiliários, na ausência deste, um corretor de imóveis atuante no município. O quarto, representante entre os delegados do orçamento participativo do município. Quinto, representante do Poder Legislativo Municipal. E sétimo, o diretor do Departamento de Arrecadação Municipal. O Poder Executivo, de acordo com a variação do IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, ele pode atualizar anualmente o valor monetário da planta genérica de valores de terreno e a tabela de preços de construção, em consonância com o que estabelece o parágrafo 2º do artigo 97 do Código Tributário Nacional. O nosso próximo subtema será Cadastro Imobiliário Fiscal. A inscrição dos imóveis no cadastro imobiliário será promovida pelo proprietário ou pelo seu representante legal. Segundo, por qualquer dos condôminos, em se tratando de condomínio indivisível. Também, através de cada um dos condôminos, em se tratando de condomínio divisível. Quarto, pelo compromissário comprador, no caso do compromisso de compra e venda. Quinto, pelo inventariante, síndico, liquidante ou sucessor. Sexto, pelo possuidor do imóvel a qualquer título. Ou então, de ofício, pela autoridade fazendária. Em se tratando de imóvel federal, estadual, municipal ou de entidade autárquica. Através de auto de infração, após o prazo estabelecido para inscrição ou comunicação de alteração de qualquer natureza que resulte em modificação na base de cálculo do imposto. O artigo 87, ele fala também que o contribuinte ele deverá declarar à Secretaria da Fazenda do município, dentro de 30 dias corridos, contado da respectiva ocorrência, aquisição de imóvel, edificado ou não, reformas, demolição, ampliações ou modificações, substituições de responsáveis ou procuradores e também outros atos ou circunstâncias que possam afetar a incidência, o cálculo ou administração do imposto. Bem, gente, o que vemos aqui é uma obrigação que o contribuinte ele tem. A partir do momento que o contribuinte, se ele fez a transferência da propriedade ou ele fez a transferência do responsável pelo imóvel, do responsável através de procuração, ou se ele fez qualquer alteração sobre a construção do imóvel, se ele reformou, se ele ampliou, ele é obrigado, no prazo máximo de 30 dias, comunicar ao Departamento de Arrecadação, para que seja feita a sua atualização cadastral. Caso o contribuinte não faça isso dentro desse prazo estabelecido, ele está passivo de ser multado, está passivo de ser aplicado um auto de infração. As secretarias de obras, urbanismo, de desenvolvimento e de meio ambiente fornecerão à Secretaria Municipal de Fazenda, no prazo de 30 dias do fato ocorrido, plantas de loteamentos
desmembramentos e remembramentos aprovados pela Prefeitura, habites concedidos em escala que permita as anotações das alterações, designando, quando for o caso, as áreas públicas, patrimoniais ou de uso público e todas as demais informações necessárias para a atualização do cadastro imobiliário. Bem, gente, igualmente nós vimos agora há pouco que o cidadão tem a obrigação de informar ao departamento as alterações que se faz sobre o imóvel. Também o município tem essa responsabilidade também, através das secretarias envolvidas, em manter o máximo possível o cadastro imobiliário atualizado, de forma que o imposto ele seja cobrado de forma correta, fazendo sempre a justiça fiscal e social. Além disso, os proprietários e responsáveis por loteamentos ficam obrigados a fornecer mensalmente à Secretaria Municipal de Fazenda relação dos lotes vendidos com nome e endereço dos contribuintes. Ou seja, pessoal, o que nós vimos aqui? O artigo 89, nosso Código Tributário, ele fala que as loteadoras, as empresas responsáveis pela venda dos lotes, eles têm a obrigação de mensalmente comunicar ao Departamento de Arrecadação a relação dos lotes vendidos e o nome do adquirente e o endereço do adquirente. Por quê? Porque aquele lote ele foi vendido, ele possivelmente ficará por um certo tempo vazio, desocupado. E o município ele precisa ter o endereço do contribuinte para que, quando venha fazer o lançamento da cobrança do IPTU e quando se tratar de lote vazio, ele será encaminhado para o endereço de residência do contribuinte, do cidadão. Isso nós trataremos também mais detalhadamente mais na frente, quando entrarmos no subtema do lançamento do IPTU. Bem, gente, o artigo 92, ele dispõe que até o dia 10 de cada mês, os oficiais de resíduo de imóvel enviarão ao cadastro imobiliário municipal relação das operações realizadas com imóveis no município, incluindo escritura de compra e venda, promessa de compra e venda, arrendamento, locação ou qualquer outra forma legal de transferência de domínio. Pessoal, nós vimos aqui que para poder manter um cadastro imobiliário eficiente, adequado, completo, é necessário um conjunto de elementos. O cidadão tem que cumprir os seus deveres de informar o departamento de toda e qualquer alteração que houver sobre a característica do imóvel. O município também, através de outras secretarias envolvidas, a exemplo da Secretaria de Urbanismo, é quem expede os alvarás de construção, os habites, a Coordenadoria de Regulação Fundiária, que é quem autoriza os desmembramentos e remembramentos. Eles também contribuem para que o Departamento de Arrecadação, o setor imobiliário, ele possa ter um cadastro imobiliário eficiente. Dentre também esses elementos que contribuem para essa eficiência do cadastro imobiliário, tem também a obrigação dos loteadores, das empresas responsáveis por loteamento, informar mensalmente a relação dos lotes vendidos e os respectivos adquirentes, bem como o cartório de imóvel, ele também tem a obrigação de estar comunicando o departamento sobre as transações que foram realizadas que afetaram sobre a propriedade ou domínio de determinado imóvel. Vamos entrar agora no subtema lançamento. O lançamento do IPTU é anual e será feito para cada unidade imobiliária autônoma, com base nas informações constantes
no cadastro imobiliário e de logradoras. O lançamento será feito em nome do proprietário, do titular de domínio útil ou possuidor a qualquer título do imóvel. O lançamento será feito ainda, no caso de condomínio divisível, em nome de todos, alguns ou de um dos condôminos, pelo valor total do tributo. No caso do condomínio divisível, em nome de cada condômino, na proporção de sua parte. E também, não sendo reconhecido o proprietário, em nome de quem tiver no uso e no gozo do imóvel. Vejamos aqui que no artigo 96 fala que o sujeito passivo será notificado do lançamento do imposto através da entrega do carnê de pagamento ou recibo de lançamento, pessoalmente ou pelos correios, no local do imóvel ou no endereço conhecido pela municipalidade, observando as disposições contidas em regulamentos. Para todos os efeitos de direito, presume-se feita a notificação do lançamento e regularmente constituído o crédito tributário correspondente 10 dias após entregue os carnês de pagamento ou recibos de lançamento nas agências dos Correios. A notificação do lançamento ela poderá ser feita por edital. Na impossibilidade de sua realização na forma prevista neste artigo, ou no caso de recusa de seu recebimento. Fala sobre a forma que vai ser feito o lançamento do IPTU, daquele determinado exercício. Ele poderá ser feito através de entrega dos carnês nas residências, pelo próprio município, pelo próprio departamento, ou então através das agências dos Correios. Fala também que da impossibilidade de fazer tanto a entrega pelo servidor ou pela agência dos Correios, poderá ser feito também por meio de edital. Nós vimos também de que essa forma de lançamento, de notificação, ela só poderá ser feita se for justificadamente comprovado a necessidade. A exemplo da atualidade, que nós estamos a nível mundial passando por esta pandemia do Covid-19, se o município entendesse que deveria fazer o lançamento, a notificação de uma outra forma para poder evitar o contato pessoal, o recomendado afastamento social, isolamento social, se ele tomasse por iniciativa fazer a notificação, o lançamento ao contribuinte por meio de digital, por meio de um aplicativo, isso poderia ser feito, desde que autorizado pelo secretário municipal de Fazenda, que como dispõe o nosso artigo 97. Vejamos também aqui no artigo 98 do nosso Código Tributário. Quando eu falo nosso Código Tributário, me refiro sempre ao Código Tributário do município de Parauapebas, onde fala no artigo 98 que a autoridade fiscal, ou seja, o servidor, ele sempre que tomar conhecimento da existência de imóveis não cadastrados, efetuará seu cadastramento pelos dados que apurar, fazendo o lançamento do imposto sem prejuízo das penalidades que deve aplicar. O artigo 99 também fala que a qualquer tempo poderá ser feito lançamentos omitidos por quaisquer motivos na época própria, promovendo lançamentos aditivos, retificados ou cancelados. Os lançamentos relativos a exercícios anteriores serão feitos de conformidade com os valores e disposições legais vigentes na época a que se referem, ressalvadas disposições expressas nesse nosso Código Tributário.
Bem, pessoal, estamos chegando ao final do nosso vídeo, onde tratamos sobre IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano. Falamos sobre a legislação e os desafios para a justiça fiscal e social. Quero agradecer a todos que acompanharam até o final e deixar aqui novamente o meu Instagram e o meu e-mail para esclarecimento de possíveis dúvidas. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.